Alô, muito boa tarde, amigo telespectador. Está entrando no ar mais um boletim de esportes aqui pela Terceira Via TV. Boa tarde, Fernandinho Antônio, porque a seleção brasileira já está em Miami, não é verdade? E vai para o jogo de sexta-feira, dia 5, né, diante da Colômbia, né? Meu caro Fernando, boa tarde. Você acha válido válidos, né, esses amistosos com equipes de um nível razoável? Eu acho que a Colômbia hoje está quase no mesmo nível do futebol brasileiro. Boa tarde. Se não tiver, melhor. Boa tarde a você, boa tarde ao telespectador. E a Colômbia joga completa. O treinador colombiano já destacou que o time joga com a formação que disputou recentemente a Copa do Mundo no Brasil. E ainda mais Falcão Garcia, que não jogou, que é um... E vamos ver agora o que o Brasil tem a oferecer, tem a apresentar nessa etapa em que o Dunga começa a apresentar o seu trabalho. A gente sabe que algumas dificuldades serão enfrentadas porque ainda há uma adaptação ou uma readaptação do trabalho do Dunga na seleção brasileira. Mas algumas mudanças foram feitas. A chegada do Robinho, por exemplo. Exato. Já que o Hulk sofreu uma lesão, talvez o Gil tenha a tão sonhada oportunidade. Também. O Everton Ribeiro. Vamos esperar por esse conjunto que vai ser apresentado no próximo dia 5 e ver o que a nossa seleção tem a nos oferecer. Pois é, o detalhe é o seguinte, rapaz, é que dos jogadores convocados pelo Dunga, 10 pelo menos participaram dessa campanha, vamos dizer assim, nefasta do Brasil na Copa do Mundo, né? Mas ele também não poderia fazer assim, vamos dizer assim, ele tinha que mesclar realmente um pouco de novos convocados, observar alguns jogadores, como esses dois jogadores do Cruzeiro que foram convocados, não é? E outros. Aí, e não podia também jogar a turma assim, vamos dizer assim, as feras. Ele teria que mesclar para poder fazer uma dosagem certa, né? Olha, o Everton Ribeiro do Cruzeiro, vou citar especificamente ele. Ele já estava na iminência de ser convocado pelo Luiz Felipe Scolari antes da Copa do Mundo. Inclusive até a mídia mineira, numa abordagem com ele, perguntou se ele ficou frustrado por não ter ido à Copa do Mundo, e ele disse o seguinte: frustrado não, mas parei de sonhar como eu vinha sonhando, porque todo mundo ficou propagando o nome dele, porque nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro ele foi apontado pela mídia como destaque, não só pela campanha do Cruzeiro, mas pelas boas atuações que ele vinha tendo com a camisa do Cruzeiro. Já o Goulart não tão bem quanto ele, mas também poderia ser aproveitado. Mas o Everton Ribeiro foi o jogador que foi muito focado pela mídia. E eu vejo da seguinte forma: se você tem que começar um novo trabalho, cabe ao treinador ter coragem para escalar e cabe ao jogador mostrar que tem espírito de seleção. Certo. Porque quando não tem, não adianta. Nós tivemos aí grandes gerações no futebol brasileiro que eram atletas excepcionais em seus clubes, mas na seleção não rendiam. E eu cito dois nomes de uma geração de craques que o Flamengo possuiu, com conquista de campeonato brasileiro, com conquista de campeonato mundial interclubes. Exatamente. O Adílio e o Andrade. O meio campo do Flamengo excepcional, com Andrade, Adílio e Zico. Isso. Como nós tivemos também o Carpegiani, Adílio e Zico. Nós tivemos aí no Flamengo esses jogadores que viveram uma fase excepcional, mas na seleção não corresponderam. O próprio Carpegiani, também na seleção, depois de uma grande passagem pelo Internacional, antes de chegar ao Flamengo, não foi bem. Eu me lembro até da seleção brasileira. O outro também, não é dizer que não foi bem, mas não conquistou o título, foi o Sócrates, né? O Sócrates... Mas o Sócrates, ele conseguiu realizar 2 Copas com sucesso. Com sucesso. Principalmente a de 82 e 86. Exatamente. Teve uma atuação realmente de acordo, a geração do Sócrates, com a categoria dele. A geração do Sócrates, do Falcão, do Zico, do Batista, não conquistaram Copa. Exatamente. Infelizmente. E foi uma geração que depois da de 70
foi a melhor que eu vi. Pois é, nisso tudo que você está falando, eu pergunto a você, foi o futebol dos outros países, né? O futebol deles que cresceu ou foi o futebol brasileiro que caiu? Embora o intercâmbio, quer dizer, intercâmbio não, a maioria dos principais jogadores brasileiros joguem no exterior. Eu entendo da seguinte forma, o futebol brasileiro, ele ainda é muito elogiado pela grande imprensa, principalmente pela aplicação do futebol arte, porque não se via isso em outros países. Não. Se via, sim, um futebol evoluindo na parte física, perfeito, mas tinha restrições quanto à parte técnica. E a mídia nossa, não a mídia europeia, ela começou a fazer uma divulgação do talento do jogador brasileiro um pouco fora da realidade. Você observa, por exemplo, o Neymar. Antes da Copa do Mundo, parecia que o Neymar se tornaria um rei, como o Pelé foi nos anos 60 e 70. E ele não apresentou absolutamente nada. Você se lembra daquele jogo, né, do Santos com o Barcelona, que é a mídia, né? O grande duelo, Neymar, né? E agora o Neymar não quer falar com a imprensa. Na chegada da seleção brasileira, lá no hotel, todo mundo deu a entrevista coletiva, mas o Neymar foi o único atleta que se recusou a falar com a mídia. Em Miami, E aí você vê que já há uma contradição, né? Ele mostra claramente a sua insatisfação, porque depois da Copa as cobranças começaram a ser feitas. Exatamente. Cadê o futebol do Neymar? Não é isso? E ele hoje sente exatamente a falta de elogio em função de não ter produzido na Copa. E pode ter sido até também orientado, porque existe ainda até hoje, né, uma certa suspeita em relação às atividades do pai dele, né, como empresário, ou aquela negociação com o Santos, que não foi, até o presidente do Barcelona renunciou na época por causa disso, ou foi forçado a renunciar. Até hoje o negócio está meio embolado. Mas né? Ainda respondendo a sua pergunta, nós temos que nos adequarmos à nossa realidade. Não adianta a gente viver de sonhos, viver de ilusão, massificando sempre a nível de propaganda tudo aquilo que já aconteceu com o futebol brasileiro. Certo. Né? Com as conquistas que nós já obtivemos, mas foi numa outra época, Sim. num outro regime de futebol. Hoje, aí vamos analisar o futebol colombiano. Já tem jogadores que podem ser apontados mais adiante como melhor do mundo. Isso não se via. Exatamente. Nós já temos hoje, né, o reconhecimento do que se faz na seleção colombiana. Nós temos que viver do presente. E como o próprio Dunga falou, o futebol brasileiro ele precisa ser revisto em várias situações. Não é só na montagem da seleção brasileira, não. Em outras situações que envolvem o mercado do futebol nacional. Nós temos que, antes de acharmos que somos fortes lá fora, sermos fortes aqui dentro. Valorizarmos os nossos atletas aqui, aplicarmos um trabalho na base que venha dar origem de resultado mais adiante, quando esses atletas se virem a seleção principal, porque hoje a seleção da Alemanha ela é produto de um trabalho que foi feito na base. Ninguém esperou um jogador, por exemplo, se destacar num clube da Europa para ele ser convocado para a seleção brasileira. Exato. Aliás, para a seleção da Alemanha. Então você vê o seguinte, boa parte desse grupo que aí está, trabalhou há 4 ou 5 anos atrás. Isso. E sem dúvida alguma, aquele negócio... Ela está impossível, está dançando, está ali. O detalhe é o seguinte, sabe? A gente sempre fala sobre isso. Eu comentei com o Ailton no programa de ontem sobre a Taça BH de Juniores, que o encerramento foi no fim de semana, com o jogo entre Atlético Mineiro e América Mineiro. Vários clubes do Rio de Janeiro e de São Paulo participaram. E precisa ver como a garotada jogou futebol, com quase 20 mil torcedores assistindo ao jogo. Que jogo bonito, um jogo tecnicamente, um jogo lá e cá, que coisa linda o jogo, os 2 goleiros fazendo defesas sensacionais. Quer dizer,
são jogadores que precisam ser observados, né? Essa geração. Porque é o que você disse, se falar só a nível de time hoje em dia, de coisa, é outro cenário que não era há 20 anos atrás, 30 anos, não é verdade? Então, só para encerrar essa nossa participação hoje, eu pergunto a você, Felipe Coutinho merecia outra oportunidade? Sim. Desde a época do Vasco, ele mostrava talento e agora, com a experiência internacional, melhor ainda. O Luiz Cândido e amigo telespectador, vamos analisar friamente, independente do que nós fizemos na Copa, que foi um fiasco. O que o Fred fez de tão bonito para chegar ao ponto de se tornar titular da seleção brasileira? É verdade. De ser convocado, eu até nem digo, porque na primeira fase do Campeonato Brasileiro ele teve até boas atuações, mas de se tornar titular absoluto e não realizar em nenhum jogo, nenhuma partida convincente e ser mantido? É verdade. É isso aí mesmo. Ontem eu vi um jornalista falando na televisão, num programa de esportes, num canal fechado, de São Paulo, mas ele atua no Rio de Janeiro, ele dizendo que a crônica brasileira tem mania de pegar no pé do Fred, que o Fred é um dos maiores craques do futebol brasileiro. Depois disso, nós vamos encerrando a nossa participação aqui hoje. Daqui a pouco vem aí o Ailton Júnior entrevistando o Branco, o André Pimpolho, que estão fazendo um trabalho espetacular com a garotada, com a escolinha deles, né? Que tem garoto de São Francisco, de São João da Barra, enfim. Né? É lá no campo, no estádio Rodoval Baixo Tavares, lá na Rua do Gás, no Parque João Maria, onde é o campo do Municipal Futebol Clube. Né? Olha aí, daqui a pouco Ailton vem com o segundo bloco e com os seus entrevistados de hoje. Um abraço e da minha parte, da parte de Fernando também. E amanhã eu e Fernando estaremos aqui de volta.